Olá, meus irmãos, muito boa noite. Quero falar um pouco sobre assuntos escatológicos. Eu não sou perito no assunto, mas eu gosto de falar sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, no seu tempo, os seus discípulos chamaram ele para mostrar a beleza do templo dos judeus. Era o templo reformado por Herodes. E os discípulos acharam aquele templo muito lindo, muito forte. E o Senhor Jesus estava ali perto. Chamaram então o Senhor para mostrar a beleza daquele templo, a estrutura fenomenal, pensando que o Senhor Jesus iria elogiar aquele templo. Mas Jesus Cristo disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Os discípulos ficaram perplexos com essa resposta. O outro dia, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximaram dele e lhes fizeram a seguinte pergunta. Estava Pedro, Tiago, André e João. E chegaram ao Senhor e lhes fizeram essa pergunta: Senhor, fala para nós, que sinal há de ser da tua vinda e do fim do mundo? Em outras palavras, quando é que vai acontecer estas coisas? Que sinal vai acontecer da tua vinda e do fim do mundo? Note essas coisas, tua vinda e fim do mundo. Os discípulos foram categóricos na pergunta e Jesus Cristo disse para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está em Mateus capítulo 24 e o verso 4. No verso 5, Jesus disse, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Note uma coisa, Jesus estava falando ali com um grupo de judeus. Outro Cristo não engana a igreja. O que engana a igreja é falso profeta. Jesus estava tratando exclusivamente com os judeus ali, quando ele disse, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E Jesus disse para eles, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Esse é o tempo. Nós estamos exatamente neste tempo que estamos vendo terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, guerras, rumores de guerras. Jesus Cristo disse, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Note uma coisa. Quando Jesus Cristo disse para eles, não vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, Jesus estava profetizando para eles que aquele templo maravilhoso iria ser destruído em pouco tempo. 37, 38 anos depois, o general romano entrou ali com seus soldados e pegaram os judeus de surpresa, exatamente num dia de festas, e mataram milhares e milhares e milhares. Segundo a história, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas nesses dias.
lojas saqueadas, o templo derribado, e foi garimpado, então, para tirar o ouro e a prata e as pedras preciosas daquele tempo. Não ficou pedra sobre pedra, tudo foi garimpado. Essa riqueza está lá, em Roma, em especial na Basílica de São Pedro. Está lá essa riqueza. Cumpriu então aquilo que Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. 37, 38 anos depois. Os judeus então foram dissipados, foram perseguidos, muitos foram mortos, mas a grande maioria escaparam. Jesus já tinha dito, Jesus já tinha alertado eles, está em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, que está no lugar santo, quem lê entenda, lugar santo, Judeia, em especial o monte do templo. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Os que estiverem no campo, não volte buscar algo em suas casas. Não volte. Jesus Cristo diz: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Porque grávida e as que amamentam não têm muita disposição, muita força para correr, para fugir. Foram então presas fáceis para os soldados romanos e houve muita morte, muita carnificina. Deu-se então a diáspora, que já estava profetizado no livro de Ezequiel, Jeremias, Isaías, que o povo seria dissipado. Jesus Cristo estava na cidade de Jerusalém falando, pregando, ademoestando, e ele via o pouco caso que os judeus faziam sobre as suas mensagens, sobre os seus ensinos. Jesus chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha junto os pintinhos, e não quiseste. Jesus, em outras palavras, disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Vira outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Jesus estava falando da chegada do anticristo. Nos nossos dias, estamos ouvindo o rumor do Messias que está para chegar para o povo judeu. As mídias estão falando sobre isso. Os judeus estão empolvorosos de alegria, esperando o Messias. Só que o Messias que está para chegar para eles não é o verdadeiro. Porque o verdadeiro já veio para eles há 2000 anos atrás e eles não fizeram caso dele. Chamaram ele de comelão, de beberrão. Chamaram ele de falso profeta. Ele estava na sinagoga uma certa ocasião e tomou o livro e abriu o livro para ler diante deles. E quando ele leu o livro dizendo... E olha, propositalmente ele fez isso. Ele abriu no livro de Isaías 61 e leu.
Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas, dar liberdade aos presos e assim por diante. E quando ele leu, ele encerra o livro. Até aí estava tudo bem. Mas quando ele disse, hoje se cumpriu no meio de vocês essa escritura, eles se revoltaram. Anás, Caifás, o sumo sacerdote da época, nervoso, decepcionado com Jesus Cristo, ele rasgou as suas vestes sem ele saber. Ele estava passando o sacerdócio para Jesus Cristo. Jesus então começou a ser perseguido daquele momento em diante. Levou chicotadas, foi cuspido, foi xingado. Ele foi levado como ovelha muda ao matador. Já estava na profecia. Aquele era o verdadeiro Messias, que eles rejeitaram. E eles estão, parece que embebedados até os dias de hoje. Para eles, o Messias ainda não veio. Mais uma vez, eles vão ser enganados, porque o Messias que vai vir agora, para eles, no tempo próximo, não é o verdadeiro, é o falso, é o anticristo. O verdadeiro, quando esteve no meio deles, deu todas as diretrizes, todos os ensinos, todos os avisos, e eles ignoraram. 2000 anos se passaram. O verdadeiro está para chegar. Mas antes dele chegar, ele vai provocar no mundo algo que os judeus desconhecem, que é harpazo, que é retirada de um povo que é chamado na Bíblia como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, como os resgatados do mundo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz igreja do Senhor Jesus, ela não está dando nome de Assembleia de Deus, ou batista, ou metodista, ou wesleyana, ou congregacional, ou universal, ou igreja da graça, ou Deus e amor, ou Lagoinha, ou tabernáculo da fé, ou qualquer outra. Não. Porque o próprio Deus, ele não delegou nome de nenhuma igreja para nenhum homem colocar o nome na porta de algum prédio. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está codificada, camuflada na Bíblia Sagrada. São seres humanos que um dia ouviram a pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus Cristo de todo o coração. E os seus nomes foram escritos nos céus, no livro da vida. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só Ele sabe quem é quem. Tem promessas para ela na Bíblia. João 14. Romanos 8. É para ela. O que diz Romanos 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus Cristo, me desculpe, quem está em Jesus Cristo é a igreja de Cristo. Não é os judeus. Os judeus rejeitaram Cristo. Por isso é que estão sofrendo e vão sofrer ainda mais. Mas para eles tem promessa de Deus. E a promessa de Deus para eles não é harpazo, não. Harpazo é para a igreja. Para os judeus é parousia.
presença pessoal do Senhor Jesus Cristo. Só que, quando o Senhor Jesus voltar em sua segunda vinda, ele já vem para redimir, para resgatar, não todos os judeus, mas a minoria. E a minoria vai descobrir que aquele que veio há 2000 anos atrás é aquele o qual eles estão vendo agora em sua segunda vinda. Note uma coisa: as profecias da Bíblia Sagrada estão em pleno cumprimento. E Deus cumprirá ao seu tempo todas elas. Para a igreja é pregado os céus. O fim da igreja na terra é harpazo, arrebatamento. O começo do reino milenial é para judeu, que é parousia, presença pessoal do Senhor Jesus Cristo no meio deles na terra. Deus cumprirá para com Abraão, para com o povo judeu, toda a promessa que ele tem feito para Abraão sobre o povo judeu. Mas isso está depois da sua segunda vinda. Ele vai colocar o povo judeu por cabeça das nações e não por cauda. Queridos, estamos ouvindo falar do dia 22 e 23 de setembro que o arrebatamento vai acontecer. Alguns estão até afirmando. É o espírito do engano que está trazendo confusão na cabeça de muitos crentes dos nossos dias. O próprio Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, mas somente o Pai. Agora ele sabe, mas ele não revela. Por quê? Porque ele não passa por cima da sua palavra. Portanto, devemos aplicar o nosso coração na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, e não irmos por cabeça de pseudos profetas. Porque hoje está cheio de falsos profetas no meio do povo chamado de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Leia lá no livro de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2 em diante. Paulo disse também sobre os falsos profetas. Jesus Cristo disse também sobre os falsos profetas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas escolhidos aqui não é a igreja. Escolhidos aqui é os 144 mil judeus. Estão fazendo um paralelo sobre as festas das trombetas com o arrebatamento da igreja. Não tem nada a ver. Festa de trombeta é uma tipologia ou um símbolo daquilo que vai acontecer com o arrebatamento dos 144 mil judeus depois do arrebatamento da igreja 7 anos depois. Não será um arrebatamento vertical, mas horizontal. O arrebatamento da igreja é vertical, é para cima. O arrebatamento dos 144 mil judeus é horizontal, é para Israel. Eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Eu sou o evangelista Édio. Que a graça e a paz seja de maneira abundante sobre todos vocês.